Fala pessoal, chegou o nosso capítulo aqui de criação de gráficos. Então o R é uma linguagem excepcional para a gente criar gráficos, né? Inclusive sempre que a comparação entre as linguagens aí, uma das vantagens do R é porque ele se sobressai muito na criação de gráficos, pela capacidade de personalização, de customização aí dos seus gráficos e também porque é possível você fazer gráficos muito bonitos e ao mesmo tempo sejam simples na linguagem R. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente também, de fazer gráficos simples que passem a mensagem que a gente quer, porque a missão do gráfico é tornar uma informação visual ali para ela ser mais fácil de ser entendida pelo seu cliente ou pelo seu chefe. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas bibliotecas do R e vamos focar na biblioteca ggplot2, tá? O R, ele tem várias bibliotecas que são especificamente para a criação de gráficos. Tem a biblioteca Google Viz, que é do Google, os gráficos do Google adaptados para o R. Tem a biblioteca também Leaflet, que é uma biblioteca específica para a criação de mapas, né? Quando a gente quer fazer um gráfico ali que seja em formato de mapa, muito interessante também. A biblioteca Plotly, que também tem uma adaptação aí para o R, funciona super bem. Outra biblioteca que eu gosto muito é a biblioteca Artcharts. Ela é muito boa, gráficos muito bonitos aí também. Não está no nosso CRAN para a gente fazer o download da biblioteca, mas tem como fazer o download pelo GitHub de uma forma bem simples. Tá joia? Então vamos começar aqui pela ggplot2 e primeiro eu preciso falar que todos os gráficos que a gente criar usando a biblioteca ggplot2, eles vão seguir a mesma estrutura, que são 3 itens aí que todo gráfico do ggplot2 que usar essa biblioteca vai ter. Então é muito importante a gente saber como funciona a estrutura do ggplot2. Ele tem uma estrutura que vai funcionar da seguinte forma. O primeiro item, o primeiro argumento vai ser sempre o nosso conjunto de dados. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai colocar ali na hora que a gente vai criando o gráfico é o nosso conjunto de dados. A segunda coisa, o segundo argumento são os eixos, né? O eixo X, o eixo Y. Então a gente vai falar para a função quais são os eixos aí. E o terceiro item é a estrutura do gráfico, né? Se é um gráfico de pontas, de pontilhado, de linha, de barra, como é o nosso gráfico. Então esse é o terceiro item, o terceiro argumento aí de um gráfico ggplot2. Então agora eu vou criar aqui um gráfico para a gente ver na prática aí como funciona aqui um gráfico ggplot2, né? Convidei aqui a biblioteca para participar da festa e vou usar aqui o conjunto de dados mtcars, que é um conjunto de dados que eu já usei aqui em outros exemplos, né? Ele dá informações aí sobre carros. Beleza, esse aqui é o nosso conjunto de dados. E então vou criar um gráfico muito simples aqui com esse conjunto de dados. Então eu vou criar aqui um ggplot, esse é o nome da função que eu vou usar. E eu vou colocar aqui primeiro então o conjunto de dados. Beleza, coloquei o conjunto de dados. E agora eu vou usar aqui uma função AES, que vem de aesthetics, né, de estética, para colocar aqui os nossos eixos. E aí eu vou colocar aqui que o meu eixo X, né, eu posso colocar esse X aqui, eu posso deixar sem também, mas só para ficar claro aqui, vou colocar aqui o X igual a MPG. MPG é o nome da variável, então eu não preciso usar parênteses, nada, já coloco o nome da variável aqui. E agora eu coloco aqui que o y vai ser igual à variável WT. A primeira variável que eu coloquei aqui é milhas por galão, né? Uma variável de autonomia dos carros. E a segunda variável é a variável weight, que quer dizer peso, né? Então está abreviado aqui como WT. Beleza, então eu já coloquei 2 argumentos aqui, como eu falei para vocês, o conjunto de dados e o segundo argumento são os eixos aí do nosso gráfico. Beleza? Então, agora, isso aqui acontece muito nas funções ggplot, que você coloca um mais aqui para você ir adicionando camadas na sua função. Então, isso aqui torna os gráficos do ggplot muito customizáveis. Então, você pode ir adicionando várias coisas e personalizando do jeito que você quer. E aí você coloca um mais aqui. Eu vou criar um gráfico muito simples, que é um gráfico de bolas mesmo, né? De pontinhos assim, que é um geopoint. E aí pronto, não vou colocar mais nada aqui, a intenção é a gente criar o gráfico mais simples e nos próximos vídeos
a gente vai incrementando ainda mais. Beleza? Então esse aqui é o meu gráfico, eu estou fazendo um gráfico muito simples com o conjunto de dados MTCars e cruzando os eixos de milhas por galão com o eixo peso. Então esse aqui foi o gráfico que eu criei. Então o nosso primeiro gráfico aí com a biblioteca ggplot2 é um gráfico de dispersão. E aí a gente pode ver o quê? Que quanto maior o peso do carro, né? Aqui uma tendência que a gente vê que quando os carros mais pesados, que são esses daqui, eles andam, né? Tem uma autonomia de menos milhas por galão, ou seja, eles gastam mais. E os carros mais leves, né, que deve estar em toneladas, provavelmente, cerca de 2 toneladas, eles têm uma autonomia maior aí, eles conseguem percorrer mais milhas com um galão só. Então é isso aí, esse aqui é o nosso primeiro gráfico usando a biblioteca ggplot2. Valeu e depois tem mais.